Oi, pessoal, bom dia. Agora vamos falar um pouco sobre a atenção farmacêutica ao idoso. Bom, a princípio, o que é a atenção farmacêutica? A atenção farmacêutica é a relação direta do farmacêutico com o paciente, que obedece a uma sequência de passos conhecida como método clínico, em que deve ter como objetivo a prevenção, detecção e resolução de problemas relacionados a medicamentos. Além disso, também tem como objetivo promover o uso racional dos medicamentos a fim de melhorar a saúde e qualidade de vida dos usuários. Bom, essa interação farmacêutico com o paciente também deve envolver as concepções de seus sujeitos, respeitando as suas especificidades biopsicossociais sob a ótica da integralidade das ações de saúde. O objetivo da atenção farmacêutica não é interferir no diagnóstico ou na prescrição dos medicamentos atribuídos pelo médico, mas sim de garantir uma farmacoterapia racional, segura e com custo efetivo, envolvendo alguns macrocomponentes como a promoção e educação em saúde, orientação farmacêutica, dispensa, atendimento farmacêutico e segmento farmacoterapêutico, além dos registros sistemáticos das atividades, mensuração e avaliação dos resultados, incluindo todos os problemas relacionados aos medicamentos, erro de medicação e conciliação de medicamentos em idosos. A atenção farmacêutica é muito importante, principalmente para os idosos, pois esses precisam de um pouco mais de atenção devido aos diversos fatores que fazem com que eles sejam mais propensos a ter algum tipo de problema relacionado ao medicamento. A atenção farmacêutica voltada aos idosos deve ganhar atenção e cuidado diferenciados, pois mudanças fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, por exemplo, modificação da composição corporal, diminuição da produção de suco gástrico, menor quantidade de proteína plasmática, teor de água total menor e redução da função renal e hepática pode alterar de forma significativa a farmacocinética e a farmacodinâmica de diversos fármacos. Esse fato faz com que indivíduos idosos estejam mais suscetíveis a efeitos adversos ou terapêuticos mais intensos pelo uso de medicamentos. Além de todos esses fatores causados pela idade, uma boa porcentagem dos idosos no Brasil possui diabetes ou hipertensão, o que pode ocasionar PRM, devido a essas doenças que o indivíduo pode possuir. Em relação à hipertensão relacionada à PRM em idosos, a nível de curiosidade, a gente tem no Brasil aproximadamente 65% dos idosos, eles são portadores de hipertensão arterial sistêmica, sendo que entre esses idosos, né, a maior parte deles são mulheres, né, em prevalência cerca de 80%. A hipertensão arterial ela é a mais comum em todo o mundo, sendo responsável por altos índices de morbimortalidade, sobretudo em razão do aumento do uso de medicamentos, sendo os idosos, né, o grupo etário mais medicalizado hoje em dia. Os fatores como envelhecimento vão acabar aumentando, né, a incidência dos problemas relacionados a essas PRMs, né, aos medicamentos, deixando a população vulnerável aos vários problemas de saúde, o que vem também aumentando os custos dos sistemas, né, de atenção sanitária. Então, assim, os problemas relacionados aos medicamentos, eles ocorrem de várias formas. No caso dos idosos, é possível perceber, né, um desconforto estomacal. Sendo assim, então, são considerados os seguintes aspectos, né? Compreensão pelo paciente, associações medicamentosas desaconselhadas, adequação da posologia, né, e das interações medicamentosas também. Então, cada um desses aspectos eles pode ser relacionado a um potencial, né, PRM em idosos hipertensos. Por isso que prestar atenção farmacêutica ao paciente hipertenso, ele surge como uma maneira de amparar, né, tanto o prescritor como o paciente, junto aos complexos fatores que estão envolvidos com a hipertensão arterial, né, amenizando, então, as altas taxas de morbimortalidade. O diabetes mellitus, ele é um distúrbio metabólico crônico, caracterizado por níveis elevados de glicemia devido à deficiência de insulina. Existem dois tipos principais de diabetes, que é o diabetes tipo 1, insulina dependente, e o diabetes tipo 2, insulina não dependente. A atenção farmacêutica ela é uma ferramenta muito essencial para o acompanhamento farmacoterapêutico, uma vez que o paciente diabético necessita ser amparado
pois é uma doença bastante complexa, que envolve cuidados com o esquema posológico, armazenamento de insulina, mudanças de hábito de vida e vários outros. Hoje em dia, é muito comum idosos possuírem a doença, o que faz com que seja necessária uma atenção maior voltada a esses pacientes idosos, pelo fato de serem mais propensos a terem algum tipo de PRM por conta da doença que possuem, e explicar todo o cuidado que esses pacientes necessitam ter. Bom, entre as principais causas que condicionam o surgimento de uma PRM em idosos estão uma terapia desnecessária, que seria o uso de medicamentos sem indicação médica, o vício em certos medicamentos, que seria um paciente que tem o costume de tomar o medicamento sem necessidade. Por exemplo, tem pacientes que têm costume de tomar muito remédio para dor de cabeça, sendo que ele nem está com dor de cabeça. É mais por uma mania mesmo de consumir aquele medicamento, ou vício, como alguns chamam. E até mesmo um tratamento duplicado, que seria utilizar 2 medicamentos desnecessários, sendo que somente um vai ter algum tipo de efeito. Por exemplo, você utilizar o enalapril e o captopril, sendo que os dois agem da mesma forma. A forma de se medicar de maneira errada, que seria o quê? A administração incorreta de certos medicamentos, como alguns pacientes compram um comprimido e não sabem se ele é oral, se ele é para botar embaixo da língua, entendeu? Por falta de informação mesmo, na maioria dos casos. Contraindicações, certo? E também as dosagens de forma incorreta. Utilizando o medicamento numa frequência que não é recomendada. Por exemplo, o remédio é para tomar 2 vezes ao dia e o paciente toma somente uma. Duração inapropriada também, que seria para o uso do medicamento antes do prazo estabelecido, ou interações medicamentosas causadas por outros medicamentos que o paciente já estava tomando e não sabia que podia interferir no tratamento. Que isso é bastante comum, né? Até porque em muitas consultas, os médicos acabam passando o medicamento e nem sequer perguntam se o paciente já tomou o medicamento antes, porque pode ocorrer alguma interação medicamentosa e acabar ocasionando um PRM. A estocagem de medicamento de maneira incorreta, ela também pode afetar o mesmo e a sua eficácia. Então, essas aí que eu falei são algumas causas que podem acabar ocasionando a PRM, entre várias outras que existem. Bom, vamos falar sobre quais cuidados são necessários ao fazer um acompanhamento farmacoterapêutico ao idoso. É fundamental ter em mente que a farmácia é o último ponto entre o sistema de saúde e a casa do paciente, e o primeiro local que ele procura quando há problemas. A aproximação do farmacêutico com idosos ou seus cuidadores é crucial para reduzir riscos relacionados a medicamentos. O farmacêutico deve ser um profissional acessível e disponível para ouvir, esclarecer dúvidas, levantar questionamentos, realizar acompanhamento farmacoterapêutico quando necessário e principalmente ser resolutivo. Essas opções são essenciais para reduzir reações adversas e otimizar a farmacoterapia em uso, principalmente quando se trata de idosos, que são mais propensos a ter PRM, por uma série de fatores, tais como doenças comuns à idade, como diabetes e hipertensão. Problemas relacionados a fármacos são comuns em idosos e incluem ineficácia, efeitos adversos, superdosagem, subdosagens e interações medicamentosas dos fármacos. Fármaco pode ser ineficaz em idosos porque os médicos eles subscrevem, por exemplo, por causa da maior preocupação com os efeitos adversos ou porque a adesão é baixa, devido à limitação financeira ou cognitiva. Os efeitos adversos são indesejáveis, desconfortáveis ou até perigosos. Os exemplos comuns são excessiva sedação, confusão, alucinação, queda e até sangramento. Os efeitos adversos dos medicamentos ocorrem a uma taxa de cerca de 50 eventos a cada 1.000 pessoas por ano, em um indivíduo deambulatórios com mais ou iguais a 65 anos. A taxa de hospitalização em decorrência dos efeitos adversos dos medicamentos é de 4 vezes maior em pacientes idosos, 17% em idosos, quando comparado aos jovens, que são apenas 4%. Os tipos de PRMs mais comuns é terapia medicamentosa desnecessária, onde o paciente usa um medicamento sem que haja necessidade. A reação adversa, como já foi citado, usar um medicamento de forma errada, a não adesão, usar um medicamento numa dosagem alta ou baixa demais do que é necessário e a necessidade de terapia adicional. A relação de problemas relacionados a medicamentos em idosos ela é vasta e inclui desde a administração errada do fármaco, como a Cerca de 30% das internações hospitalares no Brasil têm origem em problemas relacionados a medicamentos.
Os números de internações são ainda maiores, cerca de 57% entre idosos.